Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse canal. Eu sou o Sobrevivente. Você soube do que aconteceu recentemente no Maranhão? 2 crianças desapareceram na zona rural de Bacabal. Desde o dia 4 de janeiro de 2026, ninguém sabe onde estão Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Micael, de 4 anos. Eles sumiram depois que saíram para brincar no quilombo de São Sebastião dos Pretos, uma comunidade no interior do estado. No começo desse caso, um terceiro menino, o Anderson Cauã, de 8 anos, também tinha desaparecido junto com eles. Mas ele foi encontrado com vida 3 dias depois. Só que ele estava bem fraco, muito assustado e foi achado por moradores que passavam pela mata. Depois disso, ele foi levado para o hospital para receber cuidados de saúde e também, lógico, apoio emocional. Desde então, as buscas não pararam e já passam de 10 dias. Felizmente, tem muita gente ajudando: bombeiros, policiais, soldados do exército e também muitos moradores. Todo mundo está procurando numa área muito grande. E o pior, é uma área com mata fechada, estradas difíceis, rios, lagos e muita vegetação. As equipes estão usando helicópteros, drones, cachorros treinados e até mergulhadores. Todo mundo está se esforçando. E eu espero de coração que realmente encontrem essas crianças. Nas redes sociais, as pessoas estão reclamando da falta de visibilidade para esse caso. Se esse caso das 3 crianças desaparecidas em Bacabal fosse no Sudeste, o Brasil inteiro estaria mobilizado e a mídia só iria falar sobre isso. Crianças desaparecidas em Bacabal há quase 7 dias e não estou vendo este caso ter repercussão nacional. O Nordeste é sempre deixado de lado. Gente, por que ninguém tá falando das crianças em Bacabal, no Maranhão? Ainda tem 2 desaparecidas e visibilidade e mídia podem ser fatores importantes para que sejam encontradas ainda com vida. Tempo é tudo que não se tem. E aí essa mesma pessoa utiliza os assuntos em alta para ver se o tweet dela chega em mais pessoas, no caso. Tudo isso reacendeu uma preocupação já antiga no imaginário do brasileiro. Um suposto aumento do número de crianças desaparecidas no Brasil, uns falando em tráfico humano, outros em rituais de magia negra. Mas restam as perguntas com isso. Os casos de desaparecimento de crianças estão realmente aumentando no Brasil? O que acontece com as crianças desaparecidas? Elas desaparecem por quê? Que fim elas têm? E realmente tem alguma espécie de culto ou seita por trás desse assunto? Bora falar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar no engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, então é sério, cara? Tem mais crianças desaparecendo no Brasil e isso está se tornando um problema já a nível nacional? E sim, cara, existem sinais de que os registros de desaparecimento de crianças e adolescentes aqui no Brasil têm aumentado nos últimos anos. Só que qual o problema? Esse é um assunto um pouco delicado, tem alguns detalhes importantes que eu preciso explicar para você com calma, tá? Não dá para sair tomando isso como verdade absoluta sem ver esses detalhes com calma. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2021 e abril de 2025, foram registrados mais de 90 mil casos de menores de até 17 anos desaparecidos. Ano após ano, os números mostram um crescimento, um leve crescimento, mas isso é um sinal negativo, né? Tem algumas certas variações, mas no geral, isso indica que os casos estão sendo mais registrados. Em 2025, mesmo considerando só os primeiros meses do ano, os números já chamam a atenção. Peraí, sobrevivente, peraí. Calma. Por que você tá falando dos primeiros meses de 2025? A gente tá em 2026, cara. Você tá se confundindo, é porque tá no início do ano, né, sobrevivente? Você tá se confundindo os dígitos e tal, eu entendo. E não, cara, porque os últimos registros vão até abril de 2025 mesmo. A gente não tem registros tão atualizados sobre crianças e pessoas desaparecidas até agora. Pelo menos eu não encontrei. Quando a gente olha mais de perto os dados recentes, dá pra ver um aumento pequeno de um ano pro outro. Mas calma, isso não quer dizer necessariamente que mais crianças estão desaparecendo para sempre. Um ponto importante, até positivo, é que hoje muito mais crianças estão sendo encontradas. A taxa de localização melhorou bastante nos últimos anos. Antes era de 69%, que já é alta, claro, para 76%. Ou seja, nesses casos, 76% das crianças voltam sãs e salvas para casa, ou para uma unidade do Conselho Tutelar ou orfanato, dependendo do que houve, né, do porquê que a criança fugiu, caso de fato ela tenha fugido. Mas, não, sobrevivente, não tô entendendo, cara.
Mas esse povo tá sumindo por quê? Tipo assim, é sequestro? Qual o motivo dessas crianças estarem sendo desaparecidas? Qual o motivo delas sumirem assim do mapa sobrevivente? A verdade é que não existe um único motivo para que isso aconteça. Os próprios dados do Ministério da Justiça mostram que muitos casos são resolvidos de forma rápida, então nem sempre dá tempo de investigar tudo a fundo. Às vezes a criança só desapareceu mesmo e depois foi encontrada. Mas mesmo assim já dá para ver alguns padrões bem claros e ao mesmo tempo preocupantes. A maior parte dos desaparecimentos acontece por motivos que não envolvem um crime grave. Em muitos casos, principalmente com adolescentes, o sumiço acontece depois de brigas em casa, depois de problemas familiares ou dificuldade de convivência. Ou seja, aqui no caso, é considerado pessoas menores de 17 anos. E boa parte dos adolescentes, boa parte não, mas uma quantidade significativa de adolescentes tem eu não diria o hábito, mas tendem a fugir de casa por problemas familiares. Essa tende a ser uma causa bem comum deles serem considerados desaparecidos. Tem jovem, por exemplo, que sai da casa por impulso, vai para casa de amigos, parentes ou simplesmente tenta ficar sozinho por um tempo. A família avisa a polícia que houve desaparecimento, mas logo depois o adolescente é encontrado porque ele volta para casa ou porque algum parente revela à mãe da criança que ele esteve lá. Em boa parte dessas situações, como eu falei, a família até registra o desaparecimento, mas a criança ou adolescente acaba voltando ou sendo encontrado um pouco depois. Com crianças menores, aí a gente não está falando de adolescentes, a gente está falando de crianças mesmo. É muito comum que o desaparecimento aconteça por perda acidental. O que é isso? A criança sai para brincar perto de casa, vai atrás de algo, entra numa área de mato, de rua ou dependendo, acaba, por exemplo, se perdendo no movimento ou até mesmo enganada por algum outro adulto. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam, principalmente em áreas rurais. Casos como esse costumam ser resolvidos quando as buscas começam rápido, porque o tempo é muito importante nessa situação. Eu ainda vou bater nessa tecla aqui com você, mas quando ocorrem desaparecimentos, quanto mais rápido iniciarem as buscas, maiores são as chances de encontrar quem está desaparecido. Agora, existe uma parte menor, mas muito preocupante, dos casos que demoram ou nunca são resolvidos. Nesses casos, geralmente estão envolvidos riscos bem mais sérios, como violência, exploração, conflitos familiares extremos ou crimes, ainda mais sérios que eu não posso falar aqui, mas você já deve imaginar do que se trata, né? São justamente esses casos que se acumulam ao longo dos anos e causam maior dor e angústia nas famílias. Sobrevivente, cara, eu ouvi falar que tinham seitas satânicas que usavam essas situações para praticar rituais de magia negra. Então eu acredito que tem uma galera satanista, sim, que se aproveita dessas situações e pega algumas crianças para fazer rituais, cara. Eu não tenho como provar, sobrevivente, mas eu soube que numa região aí afastada do Brasil, isso era muito comum de ser feito e nenhuma autoridade faz nada, porque a própria autoridade foi comprada por essa seita. E assim, existem alguns casos isolados no Brasil em que crimes contra crianças acabaram sendo associados a supostos rituais ou crenças extremas. Só que é muito importante ficar claro para você que esse tipo de afirmação, esse tipo de situação é muito raro de acontecer e quando acontece é cheio de controvérsias. Quase sempre é considerado uma teoria da conspiração, porque é um medo gritante das pessoas, mas na hora de provar que tem alguém envolvido como uma seita, como um grupo, ninguém consegue. Em raras situações, no caso. Quando se fala em rituais, quase sempre isso aparece misturado com boatos, versões exageradas, informações que não foram confirmadas oficialmente. As pessoas, pelo medo, acabam exagerando nas interpretações e acabam querendo explicar isso de uma forma mais sobrenatural. Porém, contudo, entretanto, todavia, existem casos antigos que ficaram muito famosos, como o do menino Evandro no Paraná, nos anos 90. Na época, pessoas foram acusadas de envolvimento em um suposto ritual, mas o processo ficou marcado por confissões feitas sob pressão, revisões na justiça e muitas dúvidas sobre as provas. Até hoje, muita gente questiona se aquela versão era verdadeira ou se houve erros graves na investigação. Também houve outros casos no Pará, na Paraíba,
no Rio Grande do Sul e em alguns estados do Nordeste. Em situações mais recentes, como no caso das crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão, surgiram muitos comentários nas redes sociais falando de cruzes, rituais e coisas parecidas. A gente pode ver aqui, veja, grupo de voluntários localiza 3 velas. Detalhe, 3 crianças sumiram, né? Então 3 velas. Aí as pessoas começam já a criar teorias da conspiração. Em área de mata fechada, durante buscas por crianças desaparecidas. E tá aqui as imagens das velas. Só que até agora nenhuma autoridade confirmou esse tipo de informação vinculada ao caso das crianças de Bacabal. As investigações oficiais seguem outra linha mais ligadas à possibilidade das crianças terem se perdido na mata. E esses boatos acabam se espalhando porque o caso comove muita gente e gera medo, principalmente nas redes sociais. Isso acontece com frequência em situações assim. Certo, sobrevivente, beleza, cara, entendi, tá, não é tão sobrenatural assim. Mas as crianças que desaparecem e nunca são encontradas, sobrevivente, o que você acha que acontece com elas? Porque se elas nunca são encontradas, a gente não sabe o que acontece, né? Mas qual é a sua teoria sobre isso, sobrevivente, se não é um ritual satânico? Uma das principais hipóteses apontadas pelas autoridades e não pelo sobrevivente é o envolvimento com tráfico humano e exploração. Muitas vezes, essas pessoinhas são levadas para outras cidades, outros estados ou até para fora do país. Para quê? Bom, elas têm um registro alterado, né? Elas mudam, elas têm um nome modificado por outra pessoa, normalmente um adulto mal intencionado, mudam completamente os registros e torna quase impossível localizar essas crianças depois. Eles fazem isso porque acabam levando essas crianças para exploração daquela forma, certo? Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas vezes para trabalho análogo à escravidão também, ou outras situações controladas por adultos mal intencionados. O que acontece é que, normalmente, meninas desaparecidas acabam sendo... Cara, eu não vou falar, mas você entende aonde eu quero chegar, né? E, normalmente, meninos, isso também acontece com eles, mas muitos são usados para trabalho análogo à escravidão em muitas situações, tá? Acontece também deles irem para outros países mais próximos, né? Para ser utilizado como força de trabalho escravo ou para ser utilizado como trabalhador de um mercado que crianças não deveriam trabalhar. No caso das crianças em Bacabal, muitos acham que o tráfico humano pode ser o que pode ter acontecido. A gente vê aqui, ó. Um morador de Bacabal disse que acredita fortemente que as outras 2 crianças que ainda estão desaparecidas foram vendidas porque o local que elas desapareceram é de tráfico humano. Fico arrepiada com essas coisas. E é um assunto recorrente ao se tratar disso. A gente vê esses 2 comentários aqui no Reddit sobre o assunto das crianças em Bacabal. Será tráfico de pessoas? Só acharam um menino que é autista. Talvez não tivessem interesse de mantê-lo. Aí outro usuário comenta: tem uma teoria muito longa que crianças no Maranhão estão sendo sequestradas por um serial killer por muitos anos já, desde Altamira. Já culparam bruxaria, uma seita de uma mulher lá que odiava criança, entre outros. Tem até vídeo gringo no YouTube falando sobre isso. Eu imagino que o buraco seja muito mais embaixo. É muito estranho essas crianças, que são de comunidade quilombola, desaparecerem assim, indo entrar na mata. Eu vi até um relato de um dos sobreviventes de 2003, e pelo que parece um homem veio e colocou cloroforme no rosto de um menino. E quando ele acordou, ele estava quase morto e seminu em algum canto e conseguiu pedir ajuda. Isso tinha que ser melhor investigado. A Damares Alves normalmente bate nessa tecla, mas ela é bem criticada nos comentários. E eu era louca e mentirosa quando denunciei o sequestro, ela escreveu sequestro, de crianças que são retiradas do Brasil pelas fronteiras e muitas pelas fronteiras da região norte, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre, Marajó, entre outros. Eu fui chamada de louca e mentirosa. Vocês sabem quantas pessoas estão desaparecidas no Brasil hoje? Mais de 100 mil e um grande número são crianças. Parabéns, Polícia Federal, por mais essa operação. No caso, ela se refere a essa operação aqui, em que a polícia prendeu um cara que planejava fazer isso com crianças usando remédios. E aqui nos comentários a gente pode ver, basicamente, por conta da polarização política, né? O pessoal falando mais do Bolsonaro do que das crianças em si. Aqui um comentário: não foi isso que você denunciou, mentirosa. O que você fez na época foi inventar mentiras horrendas sobre crianças na Ilha do Marajó. Mentiras essas contadas no púlpito de uma igreja, demonstrando toda a sua imundície e mau caratismo. Foi por isso que você tomou... Bom, eu não preciso ler o restante do comentário. Outra possibilidade igualmente triste é a violência seguida da tentativa de esconder o que aconteceu. Existem casos em que a criança sofre uma agressão fatal e o responsável
tenta fazer parecer que foi um desaparecimento. Por exemplo, alguém da família, infelizmente, tira a vida dessa criança e aí liga pra polícia e fala que a criança desapareceu, sendo que o familiar que fez isso com a criança sabe onde escondeu o corpo dela. Em regiões com mata, rios ou áreas afastadas, também existem situações em que a criança sofre um acidente grave e nunca é encontrada. Tem ainda casos em que adolescentes fogem de casa por conflitos muito fortes com a família, né? E acabam vivendo nas ruas ou entrando em ambientes perigosos. Com o tempo, elas perdem contato com a família, mudam de lugar, de nome, de identidade. Nesses casos, elas crescem sem nunca serem identificadas como alguém que um dia foi dada como desaparecida. E existem também situações mais raras, como adoções ilegais ou disputas familiares em que a criança é levada e escondida. Embora o público que me assiste seja bem jovem, eu sei que, pelo menos de acordo com as métricas aqui, a maioria tem entre 16 e 22 anos, qualquer desaparecimento envolvendo alguém da sua família ou conhecido, cara, o importante é agir imediatamente, porque nessas situações cada segundo é de muita importância. Não existe mais isso de esperar 24 horas ou 48 horas para você avisar que alguém desapareceu. Isso é um mito antigo que infelizmente atrapalha muito o aumento do índice de crianças encontradas. A primeira coisa que você tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência imediatamente, cara. Ah, mas pode ser que a criança volte. Pode ser, mas faça o boletim de ocorrência imediatamente, porque na hora do registro vão pedir uma foto recente da criança, vão pedir para você descrever bem como ela é, que roupa ela estava usando no dia, e quanto mais informações forem necessárias. Essas informações entram automaticamente no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ajudam a iniciar as buscas. Aqui no Brasil tem também o Alerta Amber. Aqui tem a página oficial do amberalert.mj.gov.br e ele explica que o Amber Alert é um sistema de alertas urgentes restabelecido nos Estados Unidos e que foi adotado pelo Brasil, que é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças. Esse sistema dispara publicações nas plataformas da Meta para anunciar a descrição da criança sequestrada, além de descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no crime. Aí como é que esse alerta funciona? Quando uma criança desaparece ou é sequestrada, o Amber Alert é ativado e um comunicado especial é encaminhado às plataformas da Meta, ou seja, WhatsApp, Instagram e Facebook, para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido. A mensagem de desaparecimento fica disponível por até 24 horas nas redes sociais. No entanto, caso o desaparecido seja encontrado, o alerta é removido. E aqui dá para ver todas as instituições que fazem parte do Amber Alert, tem todas as polícias aqui, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, DF, em que você consegue utilizar esse recurso para avisar de crianças que foram desaparecidas, né? Então, assim, é uma forma de ajudar nas buscas, né? Você divulgar isso para os usuários das redes sociais. E eu não sabia disso até pesquisar para esse vídeo, então achei interessante compartilhar com você também. E assim, eu sei que esse tipo de vídeo mais sério, com um tema mais pesado, provavelmente nem vai monetizar e nem tem tanto engajamento assim, mas eu peço de coração que você compartilhe ele com pessoas que você considera importante. Muitas vezes as pessoas sofrem por falta de conhecimento, então me ajuda a compartilhar esse conhecimento com elas, por favor. Só é possível trazer esse vídeo até você porque tem uma elite de pessoas que me ajuda pagando o meu salário. E eu quero agradecer a elas, agradecer ao Will Ramos, muito obrigado, Will. Agradecer também ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, agradecer ao Tio Gran, ao Zane, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, agradecer ao Cliff Younger, ao Zenatas, ao Eduardo, muito obrigado, Eduardo. Agradecer também ao Grove Lake, ao AM Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer aqui ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos rápidos. Atualmente a gente está no curso de finanças, para você aprender a sobreviver com o seu dinheiro aqui no Brasil. São 3 planos disponíveis, você escolhe o que for melhor para você. Se você não pode ou não quer por algum motivo se tornar membro, você me ajuda muito comentando, compartilhando, curtindo o vídeo e hypando o conteúdo também. Eu quero agradecer por você ter chegado até o final. Por favor, assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. E, pelo amor de Deus, eu sei que muitas pessoas querem me ajudar e acabam se endividando por conta disso. Cara, não compromete a sua renda comigo, tá bom? A sua ajuda comentando, curtindo e compartilhando, cara,
cara, é de extrema importância e, assim, não precisa comprometer sua renda comigo, de verdade. Eu agradeço de coração se você quiser me ajudar financeiramente, mas se você não puder, cara, a sua presença nos comentários faz muita diferença também e eu sou muito grato a você por isso. A gente se vê no próximo conteúdo, tchau, tchau, e eu espero que dessa vez eu aborde um conteúdo mais leve, né, pra gente respirar um pouquinho mais. Mas esse vídeo precisou ser feito, ele é de muita importância mesmo. Um abraço.